Noite, pessoal! Mais uma live, a última do nosso projeto Educação Positiva nas Escolas. E foi um projeto lindo, com 8 lives, com profissionais maravilhosas, com convidadas maravilhosas, pessoas que são amigas, parceiras, mentoras. A gente tá muito feliz com esse projeto. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a importância da escola, saber sobre o emocional das crianças. E a nossa convidada de hoje é muito especial para mim. Também eu deixei as duas mais especiais, assim, na minha vida de educadora parental para o final. Ela é minha mentora, minha incentivadora, e eu tô muito feliz que a gente possa estar juntas nessa jornada. Então, vou chamar a nossa convidada de hoje e vamos começar esse bate-papo tão cheio de amor que nós vamos ter. Então, vamos lá. Atenção. Vamos ver se deu certo. Boa Boa noite! noite, Mari! Que E coisa aí? linda, que orgulho maravilhoso de estar aqui contigo. Ai, a honra é toda minha, imagina. A Mari, gente, é minha mentora de construção de carreira, alguém que eu admiro muito, antes de fazer parte desse curso lindo dela. E em busca da educação positiva, né, Mari? Nas escolas, nas nossas relações, na gente mesma. E queria que tu te apresentasse um pouquinho para o pessoal. Eu estou muito feliz por tu estar aqui comigo. Ai, obrigada, Jé, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui, né? Acompanhar a sua jornada, a sua caminhada, incentivar e apoiar das formas que eu conheço e que eu sei. Você sabe disso, a gente já falou sobre isso. Eu sou a Mari Furtado, para quem não me conhece, eu sou pedagoga, sou educadora parental. Eu sou especialista em educação positiva, em neurociências e trauma das infâncias e adolescentes, uma profissional trauma informed e algumas outras coisinhas mais, né? Mas o mentora de profissionais, né? Igual você bem trouxe. Mas eu acho que o meu papel principal nessa vida é ser mãe, né? Do Raul e do Tom. E sim, hoje eu vou estar aqui falando sobre educação respeitosa, positiva, consciente, enfim, dentro das escolas e o quanto o impacto emocional dessas crianças vai interferir, né, nos processos todos de aprendizagem. Mas não tem como a gente falar desse assunto e não trazer também um olhar maternal, né? Então, é isso aqui, né? Na vida real, as coisas, o profissional e o pessoal, eles se misturam, ficam junto e misturado, e a gente segue o baile. Então, E o muito quanto, obrigada pelo convite. enquanto isso é rico, né, Mari? Essa questão da maternidade, eu ainda não sou mãe, mas quanto todas nós trazemos isso, né, para a nossa vida e o quanto a educação parental positiva, consciente, mostra pra gente o quanto isso é importante, né? Eu lembro com muito carinho, assim, das aulas que eu participei ao vivo, o quanto amor quando os teus filhos apareciam no meio da aula, sabe? E eu fico pensando o Hum. quanto isso era grosseiro, banalizado antes, né, Mário? Quanto as crianças atrapalhavam a nossa vida. E eu achei tão lindo e tão amoroso e tão fluente e simples eles estarem ali com a gente, tu atendendo eles enquanto tu nos atendia. E o quanto isso é amoroso e respeitoso, né? Isso é o essencial da vida, assim, né? O que acontece aqui na aula online, na live,
Pode ser que eles apareçam aqui, né? Eu jamais vou trancar as minhas portas para os meus filhos, sejam as portas emocionais, as portas físicas, as portas psicológicas, não importa se vai ser a da minha casa, se vai ser do meu escritório, se vai ser a do meu coração, elas jamais estarão fechadas para eles, né? Ou a da minha sala de aula, né? Que hoje eu trabalho na mesma escola em que eles estudam. E Ai, as portas estão que sempre abertas, legal! né? As portas estão sempre abertas. E o mais novo, o mais velho é meu aluno, né? Então ele está ali o tempo inteiro comigo. E o mais novo, com uma certa frequência, pede para que esteja na minha sala para ir dar um beijo na mamãe e tudo. E a gente tem o privilégio, né, de estar em uma escola em que isso é permitido e aceito e respeitado, exatamente por entender que essa questão emocional não pode ter brechas, Hum. mesmo que seja, e ainda que seja dentro de uma escola. Então, eles têm livre acesso a mim, e eles entendem isso, e eles respeitam isso, e eles sabem dos momentos em que você está ali um pouco mais concentrada com a turma e tudo, e ele pode Uhum. chegar e dar um beijinho, mas precisa sair rápido para não distrair a galera, ou se ele pode entrar e já fazer uma brincadeira com todo mundo. Eles mesmos vão entendendo quais são os limites ali, sem que a gente tenha que exigir ou obrigar alguma coisa. É pelo exemplo, né? Poxa, se eu estou Uhum. sendo respeitado, eu também vou respeitar. Que lindo Não o isso. contrário, né? Não exigir o respeito da criança, que não tem a maturidade ali para aquilo, para então ela ser respeitada. Uhum. E sabe, Mari, que entrar nesse assunto é fantástico, porque tu trabalha numa escola que tem essa realidade, que isso é olhado e vivido, e que é possível, né? Eu acho que dentre todas as lives que a gente falou, a maior dificuldade era essa. Não, mas na escola não dá. Não, mas na escola não é possível olhar para isso. E eu lembro, a minha mãe é prof e ela não quis ser minha prof quando eu era pequena, porque ela não sabia lidar com a questão emocional. Ela não sabia como eu ia reagir dentro de uma sala de aula, sendo ela prof, se eu ia chamar ela de mãe ou de prof, se os outros iam achar que ela estava me dando privilégios. Olha, né, Mari, o quanto pesado era tudo isso, né? E É. eu nunca tinha parado para pensar nisso até tu me dizer que tu é prof dele, sabe? É. Então, o E quanto é, isso e é importante. é, e é curioso, né? Porque a gente fica muito preso a essa responsabilidade social do que o outro vai achar. E muito em Uhum, razão, né, da forma com a qual as escolas foram construídas e embasadas, né? Um patriarcado uhum, punitivista, opressor, e onde a mulher e a criança são objetificados, sim. não pode sentir, enfim, várias camadas aí que nem é o tema aqui hoje. Depois a gente pode até ir por Dariam aí em várias algum outro lives. momento, porque dá um ano inteiro de live. E aí a gente precisa entender, e aí eu entendo que eu estou de fato num lugar de muito privilégio quando eu estou atuando numa escola em que eles são alunos e a gente tem essa liberdade lá dentro, e eu não me sinto nada pressionada ou cobrada, eu me sinto por eles. Uhum. Mas profissionalmente falando, não existe essa sensação e esse sentimento de, ai, ela vai beneficiar um em detrimento do outro, o meu filho em detrimento do outro aluno, ai, ela vai ter um olhar diferenciado e blá blá blá. E não acontece, ó, tem um batendo aqui. Filhote, a Pode mamãe deixar tá no ele meio entrar. da live, tá bom? Depois a gente vai conversar, tá? Daqui a pouquinho, tá bom? Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, tá bom? Daqui a pouco. Vai lá no papai, tá bom? Ele vai bater, mas eu vou deixar. E aí, a gente está nesse lugar de muita confiança, de muito entendimento, do quanto essa questão emocional do aluno, independente da idade dele, mas sim considerando a idade dele, né? Precisa ser olhado, precisa ser reconhecido, precisa ser validado e precisa ser cuidado, né? Hoje em dia, grande parte das crianças, é o caso da escola em que eu atuo,
tá lá o dia inteiro. Fica mais tempo na escola Uhum, do que em casa. É óbvio que aqui eu não estou transferindo a responsabilidade para a escola, mas existe sim, né, uma necessidade de que escola e família estejam alinhados e caminhem de mãos dadas para que esse uhum. amadurecimento, não só o pedagógico, né, o psicológico, o físico, o emocional, Todos ele eles. aconteça de forma orgânica, de forma natural, Uhum. né? A família não vai dar conta sozinha, a Não. escola não vai dar conta sozinha, né? Então a gente precisa se unir, se alinhar, abrir muito diálogo, ter muita conversa, Uhum. né? Para que as crianças e os adolescentes sejam beneficiados com isso, né? A gente precisa quebrar um pouco esse ciclo da escola adultista, Uhum. adultocêntrica, que é pensada para atender às necessidades dos adultos. Não é que está errado atender a necessidade dos adultos. Nós temos uma Uhum. escola que opera em regime integral com as crianças. Isso é uma necessidade adultista, é Certo. dos adultos, né? Uhum. Mas e a gente entende essa demanda, ela é genuína, né? Não Sim. é uma coisa, não é a maioria, né? Eu não tô querendo deixar o meu filho o dia inteiro na escola para eu ficar no clube. E mesmo se quiser também, é Uhum. uma questão da pessoa, é ela com ela mesma e com a Sim. consciência. Mas é porque a gente vive num país em que a gente precisa trabalhar pra caramba, que tem que Uhum. cumprir as 8 horas de carga horária do trabalho para ganhar um salário, né, muito aquém do que a gente, qualquer um de nós merece, enfim. Enfim. E aí a escola está lá integral. Então, de que forma eu, enquanto escola, que estou atendendo uma necessidade desse adulto, de deixar a Uhum. criança lá o dia inteiro, vou cuidar para que as necessidades dessas crianças de Sejam atendidos. afeto, de cuidado, de Sim. carinho, de Uhum. olhar atento, de atenção plena, de pertencimento, de presença, sejam também atendidos, Sim. sabe? E aí você muda o foco e a criança passa a ser o centro. A Uhum. escola passa a atuar em defesa dessa infância e dessa adolescência, Sim. sem necessariamente deixar de atender às necessidades dos pais. Dos pais também. É. Sabe, Mari, que a gente ainda vê muito essa questão da educação ligada a conteúdo, à disciplina, ao pedagógico, ao desempenho, e o quanto a gente falha quando a gente fala em educação nessa questão emocional, nessa questão do ouvir a criança. Na última live com a Carol, a gente falou muito isso da escuta, né? Mas o quanto tudo isso afeta o emocional. E o quanto o emocional é importante para tudo isso, para o desempenho, para o pedagógico, para tudo isso, né? Como a gente poderia fazer, né? O que que impacta nisso tudo, né, Mário? O que que a gente poderia fazer para conseguir olhar um pouquinho mais para esse lado todo que tu trouxe também? Eu acho que assim, o emocional ele não impacta, né? Ele é Uhum. o impacto. Ele não é uma situação. Sem o emocional, a criança ela não vai conseguir se desenvolver da forma como deveria, ela não vai conseguir ali é, criar e adquirir o conhecimento pedagógico e de conteúdo que ela deveria, se ela não estiver emocionalmente bem, né? Porque ela precisa estar relaxada, ela precisa que o estado de alerta dela não esteja Tá acionado, não esteja segura. ligado, ela precisa se sentir segura, confiante ali, né, para Uhum. que ela relaxe, o cérebro dela pare de querer sobreviver e queira começar a aprender, né? Então, o emocional dessa criança e desse adolescente, se ele não for olhado, se eu começar a jogar conteúdo, Uhum. exigir deles retorno disso, se eu focar no resultado e não no processo, isso tudo gera estresse. O estresse na sua forma prolongada, que é o que acontece quando essa criança está na escola, já que ela passa mais tempo lá do que em casa, vai gerar um estresse crônico. E Uhum. esse estresse crônico é trauma, vai gerar um trauma. E a partir do momento que essa criança se traumatizar,
ela vai ter dificuldade de aprendizado, de adquirir conhecimento e de É estar na verdade. escola Uhum, pro resto da vida. A relação dela com o conhecimento não vai ser saudável, uhum, né? Porque tudo que ela tiver que aprender, seja fazer uma leitura de um livro, seja uma pesquisa, seja estar dentro de sala de aula, enfim, vai gerar estado de alerta e o cérebro dela vai querer se proteger e vai bloquear tudo para sobreviver. E aí uhum. não vai aprender nada, vai Sim. decorar muita coisa, Uhum, uhum. mas o aprendizado, a evolução, dificilmente ela vai acontecer. E, infelizmente, foi o que aconteceu com a maioria de nós, Uhum, uhum. né? E isso vem dessa educação que objetifica a mulher, a criança, né? É Não pode verdade. sentir. Você tem que produzir. Eu preciso da sua performance. Até hoje, né, Mari? É Até assim. hoje, exatamente. Até hoje a gente está o tempo todo querendo performar, né? E o quanto a gente precisa dessas validações externas, né? Dos nossos pais, das pessoas que Sim. estão ao nosso redor, né? A gente não consegue ouvir a gente mesmo como as crianças ainda fazem, né? E o quanto esses cérebrozinhos estão em desenvolvimento, né, Mari? Acho que isso é muito importante de falar, que isso também afeta muito as emoções, luta e fuga, congelamento, aprendizagem. Então, o quanto a gente precisa olhar para esse cérebro em desenvolvimento também. E isso é uma coisa que é bem primária, bem básica, né? E a gente não estuda isso. Não, é verdade, A Mari, gente não estuda. nada disso está na pedagogia, nada disso está Não. na psicologia, nada disso está em nada. É, exatamente, né? Tá na neurociências agora, e é uma coisa, entre aspas, muito nova, né? Então, a Sim. gente falha porque a gente estuda, a gente faz a faculdade e a gente acha que uma pós em, sei lá, alfabetização e Uhum. um não sei o quê de não sei o quê e blá blá blá, vai ser suficiente. A gente esquece do básico, que é estudar esse desenvolvimento humano. E não há nada que esteja mais atualizado do que as neurociências, né? Que estão trabalhando com o desenvolvimento humano, infantil ali, do adolescente, Uhum. mais Uhum. especificamente, porque é o nosso tema aqui. Então, o que eu percebo hoje, né, nas escolas, nas quais a gente vai fazer capacitação, né, a gente tem o programa Raízes que forma profissionais para irem para as escolas levando a educação respeitosa e tudo, Uhum. é, é que as pessoas não fazem porque não têm esse conhecimento, Uhum. porque não entendem sobre o desenvolvimento daquela criança. Né? Uhum. Não é o que eu falei, é primário. É não saber mesmo que antes da criança conseguir entender e absorver, ela vai sentir. E se ela não tiver com esse sentir muito bem conectado, Uhum. o conhecer e o absorver vai ser comprometido. A gente já sabe que as experiências que a gente vive ao longo da nossa vida vão pautar a forma como a gente enxerga o mundo. E eu não estou falando de certo e errado, não cabe certo e errado nessa conversa, né? Mas então, se a gente não está ligado nisso, se a gente não tem essa consciência, como é que eu vou exigir qualquer coisa dessa criança em níveis de aprendizagem? Não tem cabimento. Não, A gente não. muitas vezes quer exigir de uma criança uma maturidade que a gente não tem. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, de adaptação escolar, que a gente Uhum. quer exigir que em 2 semanas já esteja todo mundo adaptado. E isso é um absurdo. São seres humanos, a gente não está lidando com máquina, com robô. Cada um vai se adaptar no seu tempo. A gente passa por adaptações todos os dias, a grande verdade é essa. Porque cada dia a gente está de um jeito. Tem dia que eu tô mais sensível, tem dia que eu tô para ficar doente, tem dia que eu tô de TPM, tem dia que eu já tô no meu ciclo.
E eu sou adulta, madura, eu tenho essas noções, eu consigo entender, ainda que minimamente, se eu não tivesse estudado, né? Igual gosto Aham. de estudar muito sobre o autoconhecimento ali e faço isso cada vez mais, minimamente a gente tem condição de olhar e falar, pô, o que está acontecendo comigo? A Uhum. criança não tem essa condição, ela acha que ela está inadequada. Ela não consegue entender que tem hormônio trabalhando ali, que tem sentimento misturado com eu estou começando a entender que isso faz sentido. Não, é uma Uhum. baguncinha. E se não tiver um adulto ali que seja capaz de olhar e falar assim, eu sei que tá difícil, né? Mas vamos junto, eu tô aqui para te acolher. O que que você precisa agora? O que que você precisa? Como eu posso te ajudar? E aí, a partir daí, essa criança vai nossa, tem alguém olhando pra mim, então eu posso contar com essa pessoa. Então, nossa, deixa eu relaxar aqui. E aí flui. E parece tão simples, né, Mari? E acho que quando tu tá conectada contigo mesma e quando tu começa a olhar para isso dessa forma, é simples acolher, se conectar com a criança. Eles estão sempre abertos, escancarados para se conectar contigo e ter essa segurança. E acho que o que tu disse é muito válido nessa questão da gente também tem que se adaptar o tempo todo. Quando a gente vai para um lugar diferente, eu, pelo menos, gosto de ter alguém que eu conheço, só para ter segurança de, opa, tem uma Sim, carinha conhecida. E a gente é adulto, sabe? Então, o quanto a gente cobra essa maturidade emocional das crianças, mas o quanto a gente, adulto, precisa olhar para a gente mesmo na questão emocional para conseguir olhar para as crianças, né? E o quanto todo claro. o estresse que tu trouxe, que eu achei muito legal no início, que, querendo ou não, gradativamente vai levar para um trauma, vai levar para um estresse traumático, né? O quanto isso também acarreta na vida dessa criança, né, Mari? Não é só na escola, não é só no aprendizado, é no geral. É, no geral, vai deturpar a visão dela de mundo para tudo que ela for viver, né? Para todas as experiências, não só as pedagógicas, as escolares, não só dentro da escola, né? É importante que a gente saiba disso, sabe? Eu acho que ninguém faz a pedagogia pensando assim, ah, eu vou ali ser professor. Não, eu acho que quem quer ser professor quer mudar o mundo. E a gente está no lugar certo, porque a gente tem o melhor recurso que pode existir para mudar o mundo, que é a criança. É ela que vai mudar. E se a gente tem essa chance de poder formar esses transformadores de mundo, o mínimo que eu tenho que fazer é estudar tudo que eu puder estudar, dar o melhor que eu puder dar para que ele seja o melhor que ele puder ser lá na frente, com segurança, com maturidade, com compassividade, com generosidade, né? Você, não vou aqui fazer média e falar que é fácil. Parece fácil, Uhum, é fácil se você for pensar grosseiramente, uhum. mas implica em muita autoeducação. E a gente se autoeducar é muito trabalhoso e é muito difícil. Demanda muita energia. Ai, Mari, é muito difícil. É, demanda muito energia. E algumas pessoas simplesmente não estão dispostas, e é genuíno que não estejam, porque estão sobrecarregadas, porque aí é que eu vou falar mais especificamente do professor, né? É, Uhum. trabalham não sei quantas mais horas fora da escola, fora do horário de trabalho, para conseguir entregar tudo. Vivem pressionados porque tem que cumprir com uma apostila absurda que não faz o menor sentido e que não vai fazer sentido na cabeça das crianças, e você tem que completar a apostila, porque o pai pagou caro por aquela apostila e ele vai cobrar que não fez a apostila, e aí você tem que dar todos os conteúdos daquela apostila, e aí você nem se preocupa se a turma tá toda na mesma sintonia, se está todo mundo ali remando no mesmo ritmo, né? Na mesma maré, e vai estar cada um de um jeito. E aí, por você não ver isso, a criança ela não se sente confortável em te falar.
Ô, Pro, eu não tô entendendo isso. E aí ele finge que tá entendendo e aquilo passa e vai virando uma bola de Uhum. neve. Então é assim, passa muito pelo autoconhecimento, porque só a partir daí a gente consegue olhar para essa criança e se permitir conhecer ela também, Uhum. né? É quando a gente entende a nossa humanidade e que a gente é falho, e que a gente é imperfeito, e que a gente vai errar, e que a gente vai ter um senso crítico deturpado, uma visão de mundo que é nossa, que não diz respeito ao outro, que diz respeito a mim, a gente não vai conseguir olhar genuinamente para essa criança e para esse adolescente da forma como eles merecem ser olhados, que é como quem eles são, e não como quem está ali com aquele comportamento que a gente nem sabe do porquê que está vindo aquele comportamento, né? A gente precisa Uhum. enxergar aquele ser humano para além daquele comportamento. E isso muitas vezes é muito difícil, porque às vezes você está sozinho dentro de sala com Sim. 20, 30 Uhum. alunos. E Uhum. aí tem um que está destoando ali, que você precisa dar atenção, mas no momento que você vai dar atenção, os outros se desregulam, e isso vai acontecer. Isso chama neurocepção, né? Tudo ali é energia. Isso se chama afeto, vai afetar o outro. Um vai afetar o outro. E aí a gente volta no que você trouxe, que é no como eu estou. Uhum. Porque como eu estou vai afetar diretamente a forma como a minha turma vai estar naquele dia, Uhum. né? Então, se eu estou mais reativa, a turma vai ficar mais agitada. Se eu estou calma, a tendência é que aquela turma também siga mais fluida ao longo do dia. Se eu estou mais Uhum. agitada, eles também vão ficar mais animados. Então, isso tudo vai interferir. Então, é, é muito importante a gente, enquanto profissional da educação, e aí qualquer pessoa que lide com as infâncias e adolescências, a gente chegue no nosso ambiente de trabalho e a gente se pergunte: como que eu estou chegando aqui hoje? E Ah, eu tô quando chegando aqui ó, assim hoje, então eu posso esperar que o fulaninho vai agir assim assado. Então eu posso esperar que o fulaninho vai ser assim, o outro assim, o outro assim, porque você passa a entender sobre os seus processos e aí você conhece também a turma com a qual você está lidando e você já consegue prever quais comportamentos você pode esperar seus e deles. Uhum. Uhum. E aí a sua Nossa, Mari. expectativa é menor, e aí você se frustra menos. E ainda que as coisas não corram da forma como você planejou, porque ainda tem uma pressão do tal do planejamento, não é mesmo? Que nunca dá tempo de fazer tudo. Nunca. Ainda assim você consegue passar bem aquele dia. Que lindo, Mari. Nossa, isso faz todo o sentido do mundo. E quantas pessoas conseguem, né, olhar para si e se perguntar como eu estou me sentindo hoje, né? Como eu chego nesse lugar hoje? Como eu chego no meu trabalho hoje? Como eu chego na minha casa hoje? Porque às vezes a gente traz também do trabalho as emoções para casa, né? E entrando nessa questão dos professores, Mari, que acho que é algo bem importante, que vieram algumas dúvidas, assim, como o professor pode ter esse olhar? Como ele pode perceber essas emoções dentro de sala de aula ou quando ele precisa ajudar uma criança, quando ele precisa acolher? E eu acho que essa pergunta tem muito a ver com vínculo, né? Eu acho que quando a gente se vincula e quando a gente se conecta com uma criança, a gente consegue perceber como ela tá. Sem dúvida. Com certeza, né? O vínculo, a conexão são de fato a resposta para isso, mas mais uma vez, não adianta eu pensar em me vincular com aquela criança se eu não estiver conectada a mim mesma, entendendo sobre mim mesma. Não é estar bem todos os dias, gente, isso não Uhum, existe, nós somos humanos, né? Mas é exatamente entender. Hoje eu tô chegando triste e tá tudo bem. A gente uhum, vai ter, né? Hoje eu cheguei, por exemplo, cansada. O Tom teve uma dor na perna na madrugada, eu passei grande parte da madrugada acordada com ele e levantei cedo para ir trabalhar.
Então eu cheguei cansada. E eu sabia que a minha janela de tolerância emocional ia estar diminuída por causa Uhum. do meu cansaço físico, né? Então, por várias vezes eu me permiti respirar, por várias vezes eu vou beber uma água, por várias vezes eu, vem cá, criança que está um pouco mais animada, mais agitada, vem cá, vamos dar uma volta para ela se acalmar, mas para eu também me regular e a gente ia caminhar juntas, né? Então hoje eu acho que eu dei umas 7, 8 voltas cada hora com uma criança diferente. E tá tudo bem, né? Mas é esse entendimento do como eu estou chegando hoje. E é importante, muito, muito genuíno, que a gente faça a mesma pergunta como eu tô saindo hoje. Porque na maioria das vezes a gente sai muito nutrido, a gente sai exausto fisicamente, não tenham dúvida, né? Mas a gente sai muito nutrido emocionalmente, porque a gente Perfeito. está ali para ensinar, mas a verdade é que eles é que ensinam para a gente o tempo inteiro, né? É, então eu acho que o professor que quer criar esse vínculo, estabelecer essa conexão, precisa buscar formas de se autoconhecer, né? Então, leituras de livros, quaisquer, desde livro de ficção até de não ficção, até livros de estudo, mas que conectam com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente sabe, e procurar fazer ali a autoavaliação, a autocrítica de Uhum. como que eu tô me sentindo. Meu coração disparou, meu coração acalmou, eu tô relaxado, eu fiquei tenso, meu ombro tá doendo, o pescoço. Ter essa observação corporal mesmo, porque a gente sabe que o corpo mostra, né, o que que a gente está sentindo, ainda que a gente não consiga nomear esse sentimento, o corpo vai mostrar. E eu acho que também, dentro das possibilidades, buscar ajuda profissional de verdade, né? Eu acho muito difícil a gente começar isso sozinho. Eu acho que depois a gente consegue fluir bem sozinho, mas o começar sozinho é muito difícil. E eu falo ajuda profissional, mas pode ser uma amiga, pode ser a sua dupla pedagógica, né? Pode ser uma Tem amiga de café. fora que Uhum. não tem nada a ver com a pedagogia, pode ser uma ajuda psicológica, pode ser uma educadora parental, né? Temos tantas educadoras parentais, pedagogas que estão aprofundando cada vez mais, né? Eu faço esse trabalho, Carol Binhame faz, você faz esse trabalho, tantas outras fazem. E tudo, tô citando Carol porque você falou, né, dela que foi a última live e tudo. E elas estão aqui com Então, nós, elas estão pois é. aqui. E tantas outras que fazem esse trabalho junto a esses profissionais, né, exatamente para trazer essa âncora, para ancorar isso, né, e fazer com que elas também fiquem mais seguras, né, porque é um nadar contra a maré também. Uhum. Sim. Eu tenho plena consciência de que eu falo de um lugar de muito privilégio, porque é uma escola que foi criada por educadores parentais. Então eles já sabem que o E buraco é um água pouquinho nasceu mais disso, né? embaixo, né? Eu não precisei brigar e lutar por isso dentro da escola. Mas a verdade é que a maioria dos professores quer plantar essa semente Sim. de ter uma educação respeitosa com os alunos, mas não consegue porque a instituição não dá espaço para isso e nem o sistema É isso aí. como ele funciona hoje. E aí, como que eu vou nadar contra a maré? É Uhum. isso, olha, nós somos muitos. A gente só está espalhado, então a gente precisa se unir, a É gente precisa verdade. se encontrar, porque é quando a gente se une, é quando a gente se encontra que a gente vai criando força para lutar pelo que faz sentido Uhum. pra gente. E mais uma vez, né, não existe o certo e errado. Tem o que funciona para mim, tem o que eu vejo na prática que dá certo. É o que faz sentido para mim. Eu escuto muito, não no caso profissional ainda não escutei, mas a gente sabe que muita gente fala, né? Existe aí um bafafá danado a respeito e tudo, mas pessoalmente eu já escutei, você está criando seu filho e quando ele for adolescente ele vai dar na sua cara. Uhum. E eu falei, olha, eu acho muito difícil, mas eu vou pagar para ver. Não é porque você acha que talvez ele dê na minha cara que eu já vou começar batendo nele desde agora, punindo ele por uma coisa que ele ainda nem fez, né? Então, a gente está pagando para ver Sim. quando a gente conduz as coisas com educação respeitosa, e é muito importante que se diga que não é uma escola
como gostam de dizer, ah, então vocês são tudo tilelê, né? Tudo alternativo. E eu acho que isso é muito ruim, é muito estranho quando você diz que educar uma criança com respeito, com compassividade, com afeto, com amorosidade, seja ser alternativo, seja ser diferente. Deveria Sim. ser o que é o básico, o que é essencial, né? E Exatamente. não é, infelizmente. Isso é muito Sim, triste. sim. A gente ainda tá nessa briga, né, Mari? Essa briga não. Nessa luta, né? É, Nesse caminho, nesse abrir a trilha, né? Nesse passinho de formiguinha, nesse nadar contra a maré. E outra pergunta que surgiu, Mari, é quais as maiores dificuldades como escola, como professor, de olhar para essa parte emocional, que está precisando tanto, né, Mari? Agora tá. vamos além das escolas, assim, Sim. se a gente olhar, eu vejo muito isso mais depois da pandemia, do quanto as pessoas estão gritando por ajuda. O corpo das pessoas está gritando por ajuda. E essa parte emocional está muito debilitada. A gente não foi, né, alfabetizado emocionalmente, dificilmente a gente sabe o que a gente está sentindo, mas quais as maiores dificuldades de conseguir ter esse olhar pro emocional? Eu acho que é exatamente isso. É o fato da gente ter que lidar com as nossas próprias emoções e a gente não conseguir. De começar pela gente, né? É, é, é. E isso eu falo para tudo, é o que você falou, é para além da escola. Sim. Uma vez me perguntaram isso, não lembro se foi numa live, se foi num podcast, acho que foi num podcast. Qual que é a sua maior dificuldade na maternidade? E eu disse, lidar comigo mesma. Adoro. E é verdade, É né? A minha verdade. maior dificuldade como educadora de chão de escola é lidar com as minhas limitações Uhum, emocionais. Eu aprendi a não sentir, né? Até pouquíssimo tempo atrás o professor não podia nem dar um abraço, mal olhar no olho do aluno, né? É, é muito difícil uhum. se entregar ali, né? Se permitir ali ser aluno dentro da sua própria sala de aula, sabe? Porque é isso que a gente precisa. É olhar para essas crianças que estão ali e mostram para a gente o tempo todo, porque elas não conseguem esconder o que elas estão sentindo. E que a gente também não precisa esconder, né? E para que a gente não faça isso e invalide o que elas estão sentindo. Porque se a gente invalida o que a gente sente, a gente vai invalidar o que qualquer outra pessoa sente. Então, a minha maior dificuldade é essa, subjetivamente falando, né? Uhum, Filosoficamente aqui, viajando na maionese, é a maior dificuldade é lidar comigo mesma ali. uhum, Mas na prática, eu acho que é a falta do conhecimento, é o estudo mesmo, né? uhum, Buscar boas capacitações, formações, pós-graduações em neurociências do desenvolvimento, aprendizagem da infância e tal, sempre alinhadas ali muito com a ciência do trauma, com a teoria polivagal, que é o que a gente tem de mais atual, né? Sobre o desenvolvimento humano e tudo trauma informed mesmo, que eu acho fundamental, é, e mergulhar em processos de autoconhecimento. Não tem jeito, gente. A gente vai ter que olhar para os buracos aqui. Para começar todas a as tapar esses perguntas levam à buracos. mesma resposta, É, Mari. A gente. é. É Sim, por isso que eu falo, precisa. sempre quando eu tô apontando um dedo, tem três apontados aqui, entendeu? Não tem jeito. Não tem Sim, jeito. sim, precisa. É como tu disse, assim, a gente só vai conseguir se conectar quando a gente se conecta com a gente mesma. A gente só vai conseguir É, ter o sentido quando a gente sente. Então, é exatamente isso. E por isso que às vezes soa tão difícil, né, Mari? sim, Porque tem que passar pela gente, com né? certeza. Eu lembro muito, assim, quando eu comecei a estudar ainda a disciplina positiva, antes de Sim, educação respeitosa,
Eu pensei, bah, que troço legal, vou aplicar na Colorê, né? Vou aplicar com os meus alunos. Doce ilusão, sabe? Não é uma técnica, não é uma aplicação, não é algo mecânico, né? É sentimento, é emoção. E por isso que isso é tão importante. Com certeza, assim. É você mesmo olhar, ter esse olhar atento e apurado para aqueles seres humanos que estão ali, né? E não é falta de tempo, sabe? Não Uhum, é. Não tem como, é o que a gente estava falando. Eu passei, por exemplo, esse primeiro semestre inteiro, o meu projeto com as crianças, e eu lido com crianças de 6 e 7 anos, né? Que agora estão fazendo 7 e 8, é, foi um projeto de quem sou eu de dentro para fora. Agora a gente está indo para fora, agora a gente está vendo o corpo humano ali e tal. Mas a gente começou com a parte de dentro. Então, o que que eu estou sentindo? E as crianças começaram sem saber nomear. As uhum, crianças tinham vergonha de chorar, né? E hoje elas me abraçam e elas choram e eu permito que elas me vejam chorar. E eu uhum, permito que elas me vejam errar. Então, com alguns alunos, que qualquer coisa que iam fazer, eu sou burra, eu não dou conta, eu não sei fazer, eu não sei nada, eu não sou bom. Eu comecei a escrever errado no quadro, propositalmente. É ter essa sensibilidade, né? De que forma que eu vou pegar essa necessidade dessa criança e transformar isso em potência, porque essa necessidade de ser aceito, eu não sou suficiente, eu não sou bom, não sei fazer nada sozinho, irarará, e vou transformar num negócio, poxa, mas tá tudo bem errar, eu vou dar conta se eu continuar tentando. Né? Então eu comecei a errar propositalmente no quadro. Eu escrevi a data errada, eu escrevi alguma palavra errada, a frase toda bagunçada e tal. E no início eles não me corrigiam, e eu via nas carinhas que eles ficavam doidos para falar, mas eles ficavam calados assim, não falavam. ai, que E hoje em amor. dia, e hoje em dia eles falam, mas Miss, o que que tá acontecendo? Você errou de novo. Tipo assim, nunca vi uma professora que aí eu, poxa, errei mesmo, gente. E aí às vezes eu, gente, como é que escreve mesmo tal palavra, né? E tal, quanto que é, mas quanto esqueci, sabe assim? Eles vão te vendo humano, né? Tu mostra a Esse tua último, vulnerabilidade. esse último final de semana eu tive a oportunidade de participar de um painel de debates a convite da Prin Serra e do Matheus Souza, que são os organizadores do Congresso Internacional de Educação Respeitosa. E lá eu falei muito sobre isso, que falta um pouco agora nas escolas uma sensibilidade do TEA, uma pergunta nada a ver, disruptiva, de um déficit de atenção, uma provocação desse déficit de atenção, e mais movimento de uma hiperatividade, assim, sabe? Porque a gente estava falando bastante dessa questão de diagnósticos, que também é outra coisa que dá para live, rende Outra live. bastante. E aí eu fiz esse jogo mesmo, porque tá faltando essa humanidade mesmo, né, nas escolas. Sim. E, e a partir do momento que a gente humaniza essa educação e esse olhar, a gente dá espaço e vazão para as crianças serem quem elas são dentro da escola. E aí fica muito nítido, porque a gente tem uma criança dentro da escola e a gente tem outra criança em casa. E aí é a hora que a gente olha e fala: bom, agora tá na hora de eu chamar a mãe e o pai e trazer aqui, ó, para perto de mim, para que eu consiga fazer com que essa criança seja ela também dentro de casa. E aí a gente vai ampliando e a gente vai aumentando a bolha e a gente vai furando a bolha e vai quebrando os ciclos, sabe? Uhum. E levando recursos também para além da carga horária da escola, né? Sabe, Mari, que essa é a última pergunta, porque quando a gente vê já tá na hora. Mas de que forma exatamente a família e a escola podem juntas caminhar nessa direção, né? De olhar para o emocional. De que forma isso pode ir além da escola e precisa ir além da escola, né?
e o quanto isso é importante e como fazer para puxar os pais e conseguir essa parceria. Eu hoje falo que não, para mim não existe é, possibilidades para as famílias que não sejam hoje buscarem um apoio, a companhia, o aconselhamento, uma consultoria com um educador parental, um bom educador parental, né? E aí, mais uma vez, que seja um profissional alinhado com a neurociências, com o respeito, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é extremamente respeitoso, ele está completamente alinhado à educação respeitosa, Uhum. né? Que procurem bons profissionais nessa ajuda, que indiquem esses profissionais nas escolas, porque a escola só vai mudar quando os pais exigirem essa mudança, né? Porque as escolas são clientelistas, então elas vão fazer o que o cliente quer, né? E se o cliente briga por isso, a escola vai mudar, nem que for na marra. Uhum. E, e aí vai trazer formação para esses professores e, enfim, na escola, por exemplo, né, na Colegiare, a gente eh, tem esses percursos formativos que são sim para os profissionais, mas os pais também podem participar, Que né? A legal. gente agora tem um clube do livro em que a gente pega um livro que a gente considera que é relevante para a parentalidade e vai discutir com esses pais. O clube do livro ele é toda segunda-feira online, então participam É, profissionais e pais juntos ali, né? Porque o objetivo é atuar sempre em defesa dessas infâncias e dessas adolescências, né? A gente sim. precisa acabar com esse mito de que professor e pai tem que manter uma distância. Não, a gente tem que estar junto, se é em benefício dessa criança e desse adolescente. Sim. E que tá tudo bem a gente não concordar o tempo todo, isso vai acontecer. E que bom, porque isso vai permitir que a gente tenha diálogos respeitosos que vão fazer a gente crescer e evoluir. E isso só tem como dar bom para essa criança no futuro, né? Então a gente tem clube do livro, a gente tem encontros com profissionais da E já são infância, da estratégias adolescência. práticas, né, Mari? Já está São as trazendo algumas estratégias estratégias práticas, práticas. exatamente, né? A gente se reúne com eles, a gente possibilita para eles, caso eles tenham interesse em fazer essa orientação parental com a gente lá na escola, né? Então a Marina faz esse atendimento, que é a diretora, o Rodrigo faz esse atendimento, eu, porventura, ali também acabo ajudando em parceria com eles ali e tudo, né? E formando os profissionais, indicando para os profissionais também que também estejam acompanhados, né? Porque a gente sabe, a gente estuda pra caramba, né, Gé? A gente sabe o quanto a gente teve que estudar para chegar no conhecimento que a gente tem hoje, e a gente sabe que muitas vezes o professor não vai ter tempo. Então, se aliem, estejam com profissionais que têm esse estudo, nós educadores parentais, né? Somos alguns desses profissionais que vão poder trazer para você uma coisa já mais pronta, já mais mastigada Uhum. ali. Você vai poder usar de forma mais prática e mais funcional. Eu acho que seriam essas dicas práticas, assim. E Sim. terapia. Vamos todo mundo para terapia. Da terapia. Precisa, Mari, precisa. Inclusive a gente, educadora parental, É, lógico. inclusive a gente, Eu brinco, né, psicóloga, né? que todo educador parental tem que ter um educador parental para chamar de seu, entendeu? E é verdade, o santo da casa ele não opera o milagre. Então a gente precisa. É verdade, é verdade. Mari, quanta coisa linda, que aula, que aula, que aula. Meu Deus. E acho muito incrível, assim, Mari, o quanto tu sabe, né? O quanto dá para tirar, enxugar de ti. Porque tudo que a gente falou aqui, em momento nenhum a gente falou na nossa mentoria, por exemplo. É, Então, é muita coisa, né, Mari? É muita coisa que dá para tirar, é muita coisa que dá para olhar, é sim. muita coisa que dá para explorar, não só como educador parental, mas como pedagogo, como psicóloga, como toda uma equipe de uma escola e como pais, né? Então, eu acho que é só querer começar pela gente, né? E olhar com amor para as nossas crianças. Eu acho que é
o caminho inteiro andado, né, Mari? É isso, Mas né? Entender que todo o comportamento dessa criança, desse adolescente, é uma forma dela se comunicar e se se expressar com o comunicar. mundo. E aí a gente precisa ir além dele para entender o que que ela está querendo me dizer com isso. Verdadeiros detetives, né? O É, que que tá por trás disso? Mas, nossa, muito obrigada, Mari, obrigada por toda essa aula, por todo esse conhecimento. Vou deixar a live gravada e queria fazer um comentário. No final da live com a Carol, a gente contou uma super novidade sobre o livro Educação Positiva nas Escolas. E essa semana eu vi que entrou alguém muito especial para ser coautora também. Então eu estou muito feliz de contar que a Mari também vai estar no livro com a gente, né, Mari? vou Nossa, é uma sim. honra muito grande estar nesse processo com a Ju e com todas vocês. Eu acho que vai ser lindíssimo, né? Vai ser incrível. Uma jornada extraordinária. E o quanto isso precisa, né? O quanto isso precisa chegar nas nossas escolas. Então, estou muito feliz por tu estar aqui comigo, por ter aceitado o meu convite, Hum. por me apoiar tanto, por trazer tanta coisa linda para a minha transição, que foi um pouco turbulenta, mas que está sendo muito especial por vocês estarem comigo também. Ah, eu que te agradeço. Mais uma vez, né? É uma honra para mim acompanhar a jornada, estar aqui conversando com você. Eu estou sempre aberta, eu sempre falo isso, né, na mentoria. Gente, me chamem para live, me chamem para aula, vamos fazer, vamos trocar. Contem comigo para tudo, porque eu acho que a gente precisa, como eu disse, nós somos muitas, a gente só está espalhada. E a gente precisa dar as mãos e seguir juntas e em frente, porque isso só fortalece. Quando a gente faz isso, a educação dita tradicional, né, ela perde e a educação respeitosa ganha. E quando a gente ganha, as crianças estão sendo validadas, vistas e ouvidas. E aí a gente vai estar todo mundo atuando em defesa dessa infância e dessas adolescências. E é aí que a gente precisa se pautar e se prender para seguir firme, para seguir forte no nosso propósito. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, de poder ter conversado com você, falar essas coisas. Eu viajo mesmo, eu vou lá longe, eu volto, eu não sei Adoro, fazer diferente. Eu não sei fazer diferente, Mari, mas e vou fica pedir aqui o que eu licença. acho que as pessoas precisavam escutar, sabe? É bem isso que eu acho, assim, sempre. Obrigada por ter me dado a oportunidade. Vou pedir licença para dizer, então, né, que tu tem um curso maravilhoso de construção de carreira para educadoras Ah, parentais, que eu estou fazendo parte. Tu faz essa mentoria com educadoras parentais, né? E trabalha numa escola maravilhosa, a gente pode dizer, né? Já falou o nome, sigam no Insta. É uma escola que tem muito esse olhar com tudo que a gente falou, que dá para tem. aprender muito com eles, né, Mari? Com muita coisa que eles trazem pra gente. É a escola Colegari. É São Paulo, né, Mari? Isso, é no ABC Paulista, em São Bernardo, né? Escola Colegari. E muito do Insta da escola traz o que a gente vive lá na prática. Então é bem bom de seguir mesmo, porque dá para aprender muita coisa. Sim, com certeza. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Obrigada, Mari, por tirar esse tempo para estar aqui com a gente. Imagina, eu E que a live vai agradeço. ficar gravada para todo mundo conseguir assistir. Obrigada, tá? Beijo, gente. Um Obrigada. grande beijo. Até a Boa próxima. noite. Até.